700 esposas. A estratégia política de Salomão foi fortalecer o seu reino, e o reino foi forte porque Deus abençoou, e para manter a paz, ele cumpria um propósito casando-se com as mulheres. Eu falei 700 esposas, mas é 300 e 700, né? Então ele foi fazendo casamentos políticos e preservando a paz. E aí a gente não tem muita ousadia de enxergar isso, mas está lá, está escrito na Bíblia. O governo de Salomão é sustentado por alianças civis, casamentos, tratados conjugais. Então, quando alguém fazia uma aliança com Salomão, ele assumia um compromisso, colocando a sua própria vida e honra em xeque, em casamento. E com isso, ele estabelecia esse período de paz com essa nação, com esse povo. E assim por diante. O que eu estou dizendo para você? Que tudo tem que ter um envolvimento, gente. Então Deus vai me abençoar. Eu fico com vergonha e fiquei de novo, estou com meu filho. Deus vai me abençoar e os crentes tudo jogando na Mega Sena. E aí não dá, quem lê a Bíblia sabe que não dá para voltar atrás. Deus não volta atrás com a sua palavra. E se tem uma coisa que Deus determinou e está linkado, é o suor, o trabalho e o resultado dele. Pastor, eu quero ser próspero. Você acha mesmo que só as profecias vão te tornar próspero? Ficar vivendo só de promessas? Então, o alinhamento que a gente propõe aqui à luz da Bíblia é: eu preciso, antes de tudo, compreender. Eu entendo aqui, que é Deus ou quem é, que é e quem é. Se eu vou recorrer a Ele, eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso me aproximar dele e entender a sua proposta, já que Ele é o majoritário nesse negócio. Senão, o que o Senhor tem em mente? Eu conheço muita gente, poderia dar nomes de homens que a gente hoje aplaude. Por exemplo, Jonathan Edwards, David Brainerd, nomes das missões, John Wesley, Moody, Spurgeon, todos os nomes que a gente, quando vai estudar, gosta de lembrar dele. Todos esses homens, para viver um alinhamento com Deus, tiveram que abrir mão de muitas coisas. Só que eu e você não temos coragem de ler a história desses homens. Porque depois, gente, as pessoas só vão viver do resultado do processo. Então é muito fácil para mim chegar aqui e liberar para você uma palavra, apresentar o resultado do processo. O sermão mais poderoso de Jonathan Edwards, poderoso que esse sermão, como eu queria pregar. Vai ler a história daquele moço, a entrega, o quanto foi difícil para ele se alinhar com a vontade de Deus para viver aquele sermão. E tem mais, a família daquele homem até hoje, o nome daquele homem, a família de Edwards, sobressai na linhagem dos poderosos dentro de uma estrutura de governo, dentro de uma estrutura política, social, financeira, porque a bênção de Deus o alcançou e não foi para ele. Por quê? Porque o coração dele não estava aqui. Mas eu me lembro porque é Deus. Um dia ele falou para Abraão, falou: você vai precisar tomar um posicionamento. Abraão falou: eu faço. Então vamos ler? Vamos começar, vamos. Quem vai? Você tudo que vai ler. Vamos ler? Prepara as Bíblias. E quem vai ler primeiro? Mateus 6, 33. Quem for ler precisa ficar de pé, é bem alto, tá bom? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Entre as muitas coisas que nós vamos falar, eu anotei para vocês isso aqui, ó. Para quem está curioso e preocupado, querendo entender, alinhamento nas Escrituras não é apenas obedecer regras. Que isso, eu sei que tem muita gente que faz. Tem gente que
faz até demais. Tem gente que obedece tantas regras que é um religioso contumaz. Entendeu? Ele abandonou a família dele no final do ano porque ele obedece regras. Não, agora eu sou crente. Aí ele entende que eu não posso me aceitar na roda dos escravizadores, então eu estou fora. Não vou mais passar o Natal na casa do meu tio, da minha tia, da minha mãe, do meu pai. Estou fora. Regras, ele obedece e muito bem. E eu não estou aqui querendo mexer com isso. Eu estou mostrando para você entender. Eu conheço gente, eu pedi para o pastor, eu sou para me tirar o paletó. Se ele dissesse para mim, não, eu não ia tirar, eu ia obedecer. A regra que ele falou que eu estou aqui sob a bênção do pastor. É uma regra para falar, pastor, não seria melhor o senhor continuar. O pai me deu para ficar. Não tem nenhum problema. O senhor me deu, Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu conheço gente que é tão obediente com a regra, ele segue as regras das festas, ele segue as regras, um monte de regra. Agora, o que é triste, gente, é que é muito fácil seguir uma regra que não me pesa. Você quer que eu te diga? Aqui, eu não tenho nenhum problema. O camarada vai bafonar cigarro, maconha. Para mim é tranquilo. Ah, quer tomar cerveja? Não quero. Então existem algumas coisas que por conta de se habituar ao que é o padrão, fica fácil. Que antes foi regra, agora é costume. Agora vem comigo. Alinhamento é ajustar a direção, é ajustar valores, decisões, e agora vai ver, e ritmo ao centro da vontade de Deus. Então vamos repetir, repete comigo. O alinhamento é ajustar a minha direção, ajustar os meus valores, ajustar as minhas decisões. E repita 3 vezes isso aqui, ó. E ajustar, os ritmos meus com o centro da vontade de Deus. Então, não é simples fazer um alinhamento com Deus, tá certo? De tudo isso aqui eu pedi para você repetir, porque algumas coisas aqui eu pastor, ajustar a direção. Gente, é muito complicado essa última parte aqui. O ritmo. Porque no ritmo você tem uma coisa muito séria que nós temos dificuldade. Sabe o que é? O tempo. Ajustar o ritmo da vontade de Deus com a minha vontade. Calibrar isso. Entender o Kairos e o Cronos. O tempo de Deus e o meu tempo. E eu aprendi, tá? Que a Bíblia me ensina uma coisa muito esquisita. Sempre chapada. A Bíblia diz assim que um dia Deus conversou com Abraão e falou assim: Abraão, eu vou te dar essa terra. Olha que legal. Pode pisar nessa terra porque ela é tua. E aí ele disse um negócio muito top. Ele disse assim: onde a planta do teu pé pisar é teu. Aí Abraão começou a dar. Eu, por exemplo, conheço gente hoje, no século XXI, que entra no lugar e faz assim. Deus vai me dar. E sai do lugar. Aí você vai dizer que eu também já ouvi. Pastor, eu já ouvi gente que fez isso e Deus deu. Não. Ele não fez isso e Deus deu. Ele materializou o resultado de um alinhamento. E geralmente a gente nunca fala do processo. Nos Instagrams não existe processo. Porque processo não dá views, processo não dá curtida, processo não chama atenção. Nós nos alimentamos de resultados. E o processo está alinhado com o ritmo. É no processo que eu aprendo o ritmo da vontade de Deus. E eu conheço, do mesmo jeito que eu conheço alguns que testificam, irmão, e Deus paga. Existem inúmeros testemunhos. E são maravilhosos. E eles não me servem, pastor, servem. E
E para que eles me servem? Eles me servem para me animar, eles me servem para me alegrar, eles me servem para me sustentar, eles me servem para me dar ânimo de continuar, mas eles não são o resultado da minha vida. Não. Porque algumas pessoas estão muito longe de alinhar-se com eu. Então é muito sério quando você olha o testemunho de alguém assim, Deus vai fazer igual, nunca. Se tem uma coisa que Paulo disse que é poderoso, Paulo disse assim que Deus tem múltiplas formas de operar. Isso quer dizer exatamente que, se eu digo que você é único e que Deus te fez único, então eu não tenho dúvida. O alinhamento entre você e Deus é único. A receita que lhe cabe nunca caberá a você. Então, de tudo isso daqui, uma das coisas mais difíceis para eu entrar no alinhamento é atentar para o ritmo. Alguém aqui que é músico? Não temos nenhum músico aqui? Gente, ó, aumenta um pouquinho. Agora o músico vai bater assim, ó. É extremamente importante para que a música seja aceita. Agora você tem alguns instrumentos musicais e, por incrível que pareça, eles batem no ritmo da batida cardíaca. E alguns deles, inclusive, são tão fortes que as ondas deles entram em frequência com você, e mesmo que você nunca já viu você fazendo assim. A frequência da música encontrou o ritmo da sua frequência cardíaca. E não tem como. Quando você encontrar essa frequência, ou seja, como assim, pastor? Alguém fez a música para mim? Não. A música foi feita numa frequência e a sua frequência cardíaca está agora, se você sabe, é óbvio, mas se você quiser ir procurar, você vai encontrar que algumas músicas, elas estão na sua frequência. E eu particularmente, mais uma vez, digo que é muito sério isso nas questões das músicas, das emoções e das almas. Porque tem gente que chora na igreja e não é porque Deus está falando, é porque a sua alma foi tocada e interpretou uma sequência e uma frequência musical. É muito complicado. Mas deixa eu falar de frequência e ritmo. Tá bom? Então entenda, por favor, mais uma vez. Pastor, eu quero em 2026 viver esse alinhamento. Então, repita comigo, por favor, diga: eu preciso entender primeiro o meu ritmo. Na linguagem coloquial eu preciso me descobrir quem eu sou. Parece que é bem simples, mas não é não. Porque quando você, ou eu, ou nós, ousarmos fazer uma autoanálise, com uma autocrítica, com a ideia de descobrir a velocidade das nossas ações e interações, aí é difícil. Você vai descobrir um monte de coisa esquisita. Eu estou aqui hoje para te estimular, e eu também sairei daqui estimulado a isso. E aí, Gessé, qual é o seu ritmo? E o seu ritmo está alinhado com o ritmo que Deus preparou para você? Por quê? Porque Jesus, por exemplo, disse uma coisa muito séria. Ele disse uma verdade assim, ele disse assim: sempre, eu gosto dessa verdade aqui, ó, sempre haverão pobres no meio de vós. Aí hoje, eu ouço as igrejas brasileiras, elas todas, em todos os tempos, falando de prosperidade, numa linguagem ou num ritmo e numa frequência que não tem nada a ver com a de muitas pessoas. Ô, gente, onde é que você acha que está? Fala aí para mim, por favor, vamos lá, interage comigo. Pastor, que palavra é você? Bom, eu tenho uma. Se quiser, me escreva ela aqui. Eu vou escrever. Ó, eu vou escrever a palavra.
Eu escrevi mandando para a parte, mas não posso, porque eu sei lá. Está aqui. Se alguém me faz essa pergunta que eu vou fazer para você, eu tenho a resposta, ela está aqui. Qual a palavra que existe para criar um caminho de prosperidade rápido na minha vida? Que palavra isso não tem? Está pensando para pensar. Qual a sua palavra, pastor? Que palavra? Um caminho de prosperidade. Trabalho. Qual a sua? Trabalho. Método. Mentalidade. O meu querido irmão de terno chique. Estratégia. Estratégia. Mais um deixa. Trabalho. Insistência. Olha o que eu perguntei. Qual palavra poderia te conectar a um caminho de prosperidade rápida? Todos que responderam trabalho. Você não trabalha há muito tempo, não? Aqui eu escrevi, sabe o quê? Oportunidade. Porque nós estamos falando de uma coisa que só vai acontecer se aparecer a oportunidade. Do contrário, pastor, mas o senhor está dizendo que eu não posso ser próximo? Pode! Aí, trabalho, método, perseverança, insistência, essas todas. Mas aí elas são resultado que vocês mesmos estão dizendo. Pastor, o que a gente tem? Nós temos igreja, uma não, muitas, milhares de igrejas no Brasil, falando de prosperidade, e na Bíblia isso não existe. Não existe. Vocês querem que eu diga para vocês? Está escrito. Na Bíblia diz que teve um rei, que ele programou. Por quê? Porque o rei Salomão fazia algumas incursões a uma certa região e trazia ouro. Inclusive, Salomão, por não ter guerra no seu tempo, lembra? Os 40 anos de paz. Então você tem tempo. Você não tem guerra, você investe. Sabe o que ele fazia? Ele buscava ouro, e ele tinha muito ouro, e ele fazia escudos de ouro, só para embelezar. Quando os reis vinham nas festas memoráveis, que aí vocês ouvem lá, no livro de Cantares de Salomão, já viu? Quando a senhorita, ela diz assim: eu entrei no banquete e o estandarte sobre ele, dele sobre mim era o amor. Já leram isso na Bíblia? No livro de Cantares? A ideia é Salomão, de tempos em tempos, geralmente a cada vez por ano, deduzo, ele fazia um banquete para os reis que estavam alinhados. E no livro de Cantares, a Sulamita diz, e é óbvio isso, as pessoas que vinham das nações e as respectivas esposas que vinham para estar com o rei no banquete, traziam presentes que eram erguidos, ou bandeiras ou símbolos que eram erguidos como estandarte. A Sulamita não tinha nada disso. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela foi encontrada no campo como alguém que estava entre as penhas e as rochas. Então, quando ela veio para o palácio, ela não tinha. Aí ela disse que ela entrava na sala do banquete sustentada pelo amor do rei, que no caso era Salomão. Compreendeu? Então ela não tem o dote, ela não tem o dinheiro, ela não tem o recurso, mas ela tem o amor do rei. Agora, o que o Salomão está me ensinando é essa riqueza que ele tinha, todo esse poder, tinha que ser mostrado. Então imagine esse monte de reis reunidos para ver as suas filhas, que eram as esposas de Salomão. Quando eles chegavam em um determinado lugar, numa sala de guerra, o que eles encontravam? Escudos de ouro. E segundo, aí não é a Bíblia,
Mas, se alguém vier guerrear, quando o sol batia no escudo de ouro, refletia uma luz incandescente, que era o reflexo do próprio sol, sobre o olhar do inimigo. A ideia de Salomão era não ter guerra. Mas se nós precisar, os escudos de ouro não são apenas para a gente externar o poder, ele também tem uma sua estratégia. Então, que lá na frente você vai descobrir que alguém, depois de Salomão, quando perdeu tudo isso, não sabendo o que fazer, foi lá e fez escudos de bronze para substituir e enganar os israelitas para que eles pensassem que esse cidadão ainda tinha tamanho poder. Mas o que isso quer dizer? Não é disso que eu estou falando, eu estou falando para você o poder. Quer dizer isso aqui, ó, que houve um rei em Israel, nas terras de Judá mais necessariamente, que um dia se organizou e disse: sabe uma coisa? Eu vou atrás desse ouro. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus enviou um vento, estourou o navio no porto. E esse homem que pensou que ia buscar ouro nas terras de Havilá, nem do porto conseguiu sair. Por quê? Porque se você não está alinhado com a vontade de Deus, não é o que você tem, é quem você é. Salomão é alguém que aceitou um alinhamento com a vontade de Deus. E querendo você ou não, e é óbvio, já disse aqui, então vou fazer igual, não é a mesma coisa, porque você não é o mesmo. Eu só vou entender você fazendo a oração de Salomão se um dia, vou dar um nome, por exemplo, do Elon Musk, que é um dos homens mais ricos da Terra, ele chamar você e falar para você assim, ó, vem para cá, eu vou te dar toda a minha riqueza, não quero mais, tudo é teu para você fazer o que você quiser, só tem uma coisa que eu quero que você faça. Esquece esse negócio de Deus. Aí nós começamos a falar com Salomão. Por quê? Porque a Bíblia diz que no dia que o Senhor aparece a Salomão em um sonho, ele cria um ritmo, uma frequência na vontade de Deus, que sem dúvida nenhuma eu admito que eu nunca consegui. Você pode pedir isso, pedir, não, eu quero é que o Senhor esteja comigo. Ah, por que você quer que eu esteja com você? Aí diz, porque eu quero. Ó, Salomão em nenhum momento pensou em ter a presença de Deus para ser poderoso. Ele só queria, ele disse, eu quero entrar e sair no meio do teu povo. Ele encontrou uma frequência que agradou a Deus. Ele achou o alinhamento. Essa é a vontade de Deus. Para o rei, naquele momento, essa era a vontade de Deus. Alguém cujo coração não estava na usura de ter o povo como seu povo. Então Salomão falou, não é meu, o povo é teu, mas o que eu não quero é entrar e me queimar com eles. Se o Senhor me der sabedoria só para isso, está bom demais. A grande questão nisso aqui é, qual é o nosso ritmo? Não me leve a mal, mas responda para você essa pergunta. Para que nós queremos carro, dinheiro, emprego, poder, cargo, título? Para quê? Será que a gente consegue entender aqui que muitos de nós estamos totalmente fora do alinhamento em relação ao que pedimos e o para que pedimos? Ritmo. Então, mais uma vez, repita comigo. Fala de novo. E ó, se alguém quiser aproveitar e falar, tem alguém aí que quer falar sobre o seu ritmo? Não? Então, para mim, alguém que não é o Adriano, leia Provérbios 3:6, por favor. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e lhes mostrará o caminho que deve seguir. E ali está ali na pegada ainda, se quiser mais dúvida ainda. E ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, ó, repete aí comigo, alinhamento. É quando Deus não apenas me acompanha, mas me conduz.
Dependendo da pessoa, até acompanhar é chato. Andar com algumas pessoas, não sei você, tem isso aí. Mas tem gente que é muito chato de andar. Ele é ignorante, ele é insensato, alguns são insensíveis, incoerentes, só o sufixo de explicação, inconsistentes, impacientes. Aí você andar com uma pessoa impaciente é muito ruim. Andar com uma pessoa incoerente, meu Deus do céu, é horrível. Uma pessoa que não consegue ver nexo e não consegue alinhar o que vê com aquilo que busca. Ele não consegue abrir mão de alguma coisa. Por que você quer? Porque não é meu, porque não está na minha vez, porque não tem nada a ver comigo. Sabe? Essa coisa de eu sei o que eu quero. Agora mesmo a gente ouviu o Adriano de lá para cá e fez um comentário. Eu fiquei calado no banco de trás ouvindo ele falar. Ele vai ouvir uma coisa boa. Recebi uma oportunidade, disse ele, de emprego bom. A parte, minha esposa disse, bom salário. Foi bom salário. Mas aí o que ele respondeu? Você quis, Adriano? Ele falou, não. Por quê? Foge dos meus planos e projetos. Foge. E é muito complicado. Quando você me fala para mim que você está buscando um alinhamento com Deus, e Deus é tão bagunçado quanto eu e você. Não existe, gente. A Bíblia diz que em Deus não há dúvida e nem sombra de variações, não existe. Então eu só vou entender que eu estou indo em direção ao alinhamento da vontade de Deus quando em mim também parar de existir dúvidas. Do contrário, eu não estou alinhado com a vontade de Deus. E quando é que as dúvidas vão se dirimir, amenizar, aplacar, diminuir e zerar? Quando eu descobrir algumas coisas, entre elas essa que nós acabamos de falar, ritmo. O que eu quero, o que eu estou buscando? A senhora me permite, olhando aos meus olhos, eu estou vendo os cabelos brancos, além dos meus, que eu não os vejo agora. A irmã que tem um pouquinho, o irmão que tem bastante. Eu olhando, diria que a senhora nasceu primeiro que ele. Nasceu? Eu acredito que a senhora nasceu primeiro. Mas não precisa falar comigo, não. Eu troquei. Ó, a senhora há de convir comigo que existem algumas expectativas que já não dá mais para a senhora cumprir. Concorda? Se alguém hoje, apesar de que eu estou falando, e já encontrei uma situação incrível. Esse dia a minha enteada me mostrou uma mulher marambada, uma senhora, ela até cristã, né? Não é isso? Ela é cristã. É uma mulher que é uma senhora, não sei, não sei se ela é verdade. Ela fala o que? Aquela mulher. Ela vai de saia para fazer. Ela vai de saia. Não sei, se ela é crente, eu não sei. É crente, né? E aquela mulher chega na academia, pá, contrariando o óbvio. Ela faz força, esforço, ela está aquém da vaidade que a academia pede, e está mostrando para as meninas, para as piriguetes, para o piricrente, para todo tipo de piro que existe na academia, que se o que eu quero é saúde, eu não preciso estar toda pecadinha. Ela vai de saia de creme, Mas aquela mulher, sem dúvida, olha o que eu vou dizer, sem dúvida, naquela mulher está acontecendo alguma coisa. Eu não conheço, não sei, mas se eu encontrasse ela, eu ia entender o quê? Em algum momento, aquela realidade dela está dentro de um processo de alinhamento com a vontade de Deus. Por quê? Porque ela está fora da curva. Então, olhando, estou falando isso porque, olhando para a senhora, eu ia dizer assim, para a senhora, uma academia, né, imagina, né, eu não consigo imaginar, eu posso estar errado, é por isso que as coisas de Deus são diferentes das nossas. Mas eu não consigo imaginar a senhora ganhando um troféu agora de Miss Brasil. Aí, é só um exemplo. Aí vem ela para a igreja, fala, Senhor, eu quero ser do Brasil. Eu quero ser do Brasil. O que a gente tem aqui, gente? Um ritmo totalmente fora. Pastor, será que a senhora a senhora deve ter mais de 60 anos, né? Com mais de 60 anos, essa senhora, ela pode ainda ser a mulher mais próspera da cidade de Atibaia? Pode. Como, pastor?
Deus, sem nenhuma dificuldade, eu entendo, pode criar uma situação que nós vamos chamar de oportunidade. Será que com trabalho, só trabalho, a senhora é aposentada, a senhora já tem as suas receitas, né? Mas a senhora dorme o dia todo, a senhora entendeu? Com o trabalho dela, há alguma possibilidade dela ser uma mulher extremamente rica? Não. E o senhor está dizendo dela também? Não estou. Estou mostrando para vocês o que é ritmo, frequência, propósito. Então, o que ela, se ela tem essa intenção, ela precisa pedir a Deus que mostre a ela, primeiro, sua capacidade. O que existe? Eu vi uma mulher ficar famosa sem nem querer, nem saber. Não foi a mulher do avião? Eu lembro a frase que ela usou. Lembra dessa cena? Que a mulher pegou o avião, alguém filmou, e quando ela desceu, ela estava famosa e não sabia. Lembra dessa cena? Não lembra? Que o menino falou: quero ficar na janela. Não é isso? A mulher ficou famosa. Rica, poderosa, não sei. Mas ficou famosa, conhecida. Provavelmente ganhou algum dinheiro com isso também, não sei. Mas é uma oportunidade. Amém? Amém. Bora lá. Aí a gente acabou de entender que é preciso, é preciso aceitar que Deus endireite. Senhor, eu estou indo por esse caminho aqui. E aí ele disse assim, ó, essa não. Eu preciso reconhecer Deus aqui. Então eu preciso me destituir e no mínimo me lembrar de que eu sou limitado. Te reconheço por esse caminho. E aí não só reconheço Deus nesse caminho, como eu